Olá, hoje nós vamos falar sobre precatórios, direitos, prazos e pagamentos. Os precatórios são ordens de pagamento emitidas pelo Poder Judiciário em favor do cidadão ou empresas que ganharam processos contra o governo. Mas como funciona esse sistema? Quem tem direito a receber? Quais os prazos e quais os desafios enfrentados para garantir o pagamento? O programa de discussão da TV Assembleia conversa com o especialista, advogado Ricardo Fernandes, e ele esclarece todas as dúvidas sobre precatórios, explicando os detalhes desse importante mecanismo jurídico e seus impactos na sociedade. Seja muito bem-vindo, professor Ricardo, à TV Assembleia e ao programa de discussão. Eu que agradeço o espaço aqui, estou à disposição no que for necessário para a gente sanar essas dúvidas, que muitas vezes as pessoas têm essa dificuldade de compreender. Na minha introdução já falei um pouquinho sobre o que é precatório. Faltou alguma coisa ou é isso mesmo? Queria que o senhor complementasse. É isso mesmo. Aí os precatórios, eles geralmente são emitidos pelo Poder Judiciário e daquelas pessoas que são credores, pessoas físicas ou jurídicas, junto aos municípios, ao Estado ou à União. Muito bem. E qual a diferença entre precatório e requisição de pequeno valor? As requisições de pequeno valor são valores que podem ser antecipados sem enfrentar a questão da ordem cronológica de pagamento dos precatórios. Cada município tem uma legislação específica e ele estipula o valor que seria referente aos RPVs, que são as requisições de pequeno valor. Um exemplo, João Pessoa. No município de João Pessoa são 5 RPVs. Aquela pessoa que tem um crédito em face do município de João Pessoa, ele pode levantar esses valores em até 60 ou 90 dias, sem enfrentar o rito dos precatórios. O Estado da Paraíba, ele tem um teto também, são 50 salários mínimos. São 10 salários mínimos, aliás. Então, as pessoas que têm um crédito de até 10 salários mínimos, elas podem antecipar esses valores. A União, ela também tem um teto. Aí, aquelas pessoas que se enquadrarem nesses tetos, elas passam a ter esses valores sem necessariamente enfrentar a ordem precatória. Porque o precatório é um procedimento custoso e é bem demorado. Qualquer ação pode resultar num precatório ou existem ações específicas? Toda e qualquer ação ela pode resultar sim no precatório. Vai depender sempre se ele estipula esse teto, previsto no município, no Estado ou da União. Passou do teto, o credor ele tem duas opções. Ele pode renunciar ao excedente, abrindo mão do que passar, e recebe aqueles valores que forem dentro daquele período estabelecido pelo RPV em até 60 ou 90 dias. O Estado da Paraíba está pagando em até 60 dias esses valores. E quais são as etapas de um processo até que seja expedido o precatório? Quando a pessoa física ou jurídica ela ingressa junto ao Poder Judiciário para ter direito para perseguir aquele crédito, ao final do processo, ele tendo transitado e julgado, vai se iniciar o memorial de cálculos. A partir dali, com aquela memorial de cálculos definido, o Estado, o ente público, o município, o Estado, a União, ele vai dizer se concorda ou não com aqueles valores. Concordando, esses valores vão ser requeridos e são emitidos junto ao Poder Judiciário, ao Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba. Se for federal, é junto ao TRF da 5ª Região. Mas municípios da Paraíba e o Estado da Paraíba, quem toma conta dessa administração desses valores é o Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba. A gente está aqui no programa da TV Assembleia, então quem acompanha aqui as sessões, né, e o processo legislativo durante todo o ano sabe que existe, né, a LDO e a LOA, a Lei Orçamentária Anual e Diretrizes Orçamentárias, que organiza todos os gastos, né, as despesas do governo. Como é que entra o precatório nessa história? Precisa também estar incluído, o governo precisa reservar uma fatia do orçamento na Lei de Diretrizes Orçamentárias e na Lei Orçamentária Anual para que sejam pagos esses precatórios? Sempre que é constituído um crédito, um exemplo, se foi constituído um crédito em 2024, esses valores desses créditos vão ser lançados para o orçamento do ano subsequente, ou seja, o orçamento de 2025. As pessoas às vezes fazem uma certa confusão, dizem, mas vai ser em 2025, vai pagar ano que vem. Não, tem que ser estabelecido a ordem cronológica. Isso é obrigatório, que essa ordem ela não pode ser quebrada. Inclusive, aquele ente público, no caso o Poder Judiciário, que quebrar essa ordem, o presidente ou o gestor ele pode ter sérias penalidades. Então, um exemplo, o Estado da Paraíba hoje, ele está pagando os precatórios do exercício de 2006. Então existe um lapso temporal bem grande Quase em relação. E isso vem sendo alterado de acordo com a lei federal, ela altera algumas dinâmicas e metodologias de pagamento. Os estados, no ano 2020, eles tinham uma determinação para que zerassem esses estoques. Mas em virtude de algumas questões financeiras que o país atravessou, houve uma nova emenda à Constituição e foi estabelecido um novo prazo, onde os estados do Brasil todinho
eles deveriam zerar esses estoques de precatório até o ano 2024. Posteriormente veio essa pandemia e mais uma vez houve uma nova mudança na sistemática e os estados teriam até o ano 2028 para zerar esses estoques. Só que o estado da Paraíba, ele deposita 1,5% da sua receita corrente líquida, que é destinado para o pagamento dos precatórios. E o estado da Paraíba, ele tem também, através da Assembleia Legislativa, foi criada uma comissão de precatórios, onde aqueles credores que eventualmente queiram fazer algum tipo de acordo com o estado, eles teriam que renunciar parte desses valores para poder receber ou anteciparem a sua ordem cronológica de pagamento, que é uma determinação também lá de Brasília, que os estados têm que cumprir, que aqui na Paraíba é a COMPEC, que é uma comissão de precatórios. Então, a lei hoje do estado da Paraíba disciplina que um credor ele pode abdicar do precatório desde que ele renuncie 40% desse valor. E quando do pagamento, é feitas as retenções a título de imposto de renda da pessoa física ou da pessoa jurídica e as contribuições previdenciárias, quando assim esse crédito determinar que essas incidências sejam realizadas. Então não existe um prazo pré-fixado para que seja pago os precatórios? Não, esse prazo ele deveria diminuir. Só que com o decorrer do tempo e com o percentual que atualmente hoje os estados, de certa forma, eles pagam, isso tem demorado mais. Porque cada vez mais, você tem ideia, hoje muito servidor público hoje em dia discute questão de remuneração, de verbas, indenizações, empresas, então elas buscam o poder judiciário. E isso vai gerando precatórios. E esses precatórios eles vão tendo que obedecer essa relação e muitas vezes é um volume grande. Exemplo, sindicatos de servidores públicos, eles ingressam com ação na justiça e pedem determinadas verbas. Então, um exemplo, um sindicato dos juízes do estado da Paraíba, ele entra com ação judicial, vai gerar um precatório, quantos juízes vão ser beneficiados, um exemplo, e quantos precatórios vão ser requeridos, e os valores desses precatórios. Isso tem que ser pago de acordo com a receita do estado, para não inviabilizar as questões orçamentárias. Queria que o senhor elencasse quais são as principais regras atuais de quitação de precatórios no Brasil. O senhor já falou um pouco, mas... Veja só, hoje em dia, o que é que a gente tenta buscar assim? Esses precatórios de 2006, aquelas pessoas que eventualmente elas tenham mais de 60 anos, elas também têm alguns benefícios pela legislação. Um exemplo, a Constituição determina que aquelas pessoas com mais de 60 anos, elas possam antecipar 5 vezes o RPV do município, do estado ou da União, que é uma forma dela pelo menos receber uma parte desses valores, uma vez que ela tem uma certa idade. E existe também a possibilidade daquelas pessoas que são doentes ou que têm mais de 80 anos se beneficiar também nesses mesmos moldes de 5 vezes o RPV do município, do estado ou da União, de modo a antecipar uma parte daquele precatório, sem necessariamente perder direito ao excedente, ao remanescente, no caso, do precatório que ficar lá disponibilizado. Além disso, existem instituições bancárias que elas fazem a compra desses precatórios. Os federais, quem geralmente compra esses precatórios, são bancos, que é para fazer compensação de impostos. Alguns municípios e alguns estados, eles têm leis próprias em que essas compensações também podem ser feitas. Quem tem um credor ou uma empresa que tem um crédito, ela pode compensar através de impostos estaduais ou municipais. Seria ICMS, que seria o maior, ou ISS no município, que geralmente é o maior também. O senhor já falou aqui para a gente que não existe um prazo, né? Existe algum cronograma, existe uma ordem cronológica, existem algumas situações específicas, mas o que pode acontecer se o governo, de repente, não cumprir uma dessas determinadas regras ou desviar o foco, apesar de não ter prazo para pagar, mas não cumprir essas regras que são impostas pela legislação? O ente público ele pode ter algumas sanções. Um exemplo, o município de João Pessoa. Os municípios de João Pessoa são 223 municípios na Paraíba. João Pessoa ele criou uma lei municipal, onde ele prevê o desconto, um deságio de 20%. O município de Cabedelo, salvo engano, se eu não estiver enganado, é o único município dos 223 municípios do estado que zerou todo o estoque de precatório deles. Aqueles entes públicos que não pagarem os seus precatórios, eles podem ter alguns repasses suspensos. E algumas verbas também, elas vão ser suspensas, além de poder sofrer sequestros por parte do Tribunal de Justiça. Porque quando essa metodologia não é cumprida,
ou ela não vem sendo paga, o Tribunal de Justiça fiscaliza e manda com que os valores sejam sequestrados para poder fazer o pagamento desses créditos. Tá. A possibilidade de se conseguir antecipar o pagamento desses precatórios, o recebimento desses precatórios? Esses precatórios eles podem ser recebidos pelos credores que sejam pessoas físicas, desde que tenham mais de 60 anos de idade, ou que tenham algum tipo de doença grave, ou que tenham mais de 80 anos de idade. Lembrando que só recebe uma parte desses valores. O município de João Pessoa, 5 vezes o RPV do município, 5 vezes o salário mínimo de acordo com o RPV do município de João Pessoa. O estado da Paraíba, 50 vezes 10 salários mínimos, que seriam os 10 salários mínimos seriam o RPV do estado da Paraíba. Então esses servidores levantariam, acredito que hoje 50 salários mínimos dá em torno de R$76 mil aproximadamente. Então eles receberiam essa parte desses 70 e poucos mil sem abrir mão do excedente, do remanescente no caso. Então esse remanescente respeitaria o ordem prazo. Cronológica, que hoje o estado da Paraíba paga o precatório de 2006. Lembrando que o precatório que o estado da Paraíba hoje está pagando é um precatório da Polícia Civil e Militar. São 5.500 servidores. Isso está no setor de pagamento já. E existe também determinações, a exemplo de uma lei que houve uma modificação em julho do ano passado, aqui pela Assembleia Legislativa, em que ela determina que nos anos ímpares serão pagos ordem cronológica e preferenciais. E nos anos pares serão feitos os acordos junto ao Estado da Paraíba, junto à Compec, e serão pagos os super preferenciais. É uma dinâmica que veio através de consultas realizadas pelo Poder Judiciário, o Executivo, e submetida ao Poder Legislativo para que fosse modificada a legislação atual. Estamos conversando com o advogado Ricardo Fernandes, esclarecendo algumas dúvidas aqui para os nossos telespectadores e para a gente sobre precatórios. Então, vai fazer um pequeno intervalo agora e volta daqui a pouco com a nossa conversa.